Eu procurava muito por esse tipo de vídeo, eu gosto de saber sobre a experiência das pessoas e eu acho que tem várias coisas que se eu soubesse eu teria feito diferente. E é isso que eu vou compartilhar com você hoje. Bem, eu tenho uma filha de praticamente 3 anos, então a gente tá falando de 3 anos atrás, quando ela nasceu. Eu tive o baby blues, então no começo eu chorava muito, chorava sem razão, e esse é o baby blues mesmo, né? É uma oscilação hormonal, então né, não necessariamente tem alguma razão, mas eu me sentia extremamente culpada por estar chorando, parecia que eu estava triste por ter minha filha, e aí eu me culpava, como que eu posso estar muito triste nesse momento, que era para eu estar só feliz. Mas é o baby blues, essa é uma adaptação hormonal, isso acontece. Não que o choro não aconteça em vários momentos no puerpério, às vezes a gente chora mesmo. E a outra coisa que a gente tem que entender que é natural, chorar no puerpério é normal. E não é só nos primeiros 3 meses, ali no puerpério fisiológico, né? Isso pode acontecer ali nos primeiros 2 anos, isso é natural. Você não tá chorando porque você não gosta do seu filho. Então, não precisa carregar essa culpa. E essa era uma coisa que eu fazia. Eu me sentia extremamente culpada. Mas em algum momento isso foi melhorando, né? Chegou ali por volta dos 2 meses, eu já não me sentia assim, não tinha esse choro tão fácil. Então, eu não tive problema, como algumas mulheres têm, de se deixar, né, para depois. Eu não tive problema com isso a princípio. Eu me deixava mesmo. Eu foquei completamente na minha filha ali nos primeiros meses, né? Vou comentar aqui sobre o primeiro ano, né, para vocês terem uma noção. Mais ou menos o primeiro ano da minha filha. Eu não tive problema em me deixar para depois. Eu deixava mesmo. Então, os primeiros meses, você vai ver minhas fotos, eu tô descabelada, com umas roupas nada a ver mesmo. Às vezes eu tenho até vergonha de postar essas fotos, porque assim, tava num estado lastimável. Porque eu deixava mesmo, eu não tinha problema com isso naquele momento, né? E depois eu entendi que isso não tava me fazendo bem, que pelo menos arrumar o meu cabelo, né? Acordava e prendia, não fazia nada. Tirar ali um minutinho para arrumar meu cabelo, sabe? Passar um batom, colocar um brinco. Isso teria feito muita diferença. Eu não me importava com isso naquele momento, eu tava muito feliz em me doar e me doar, isso não era uma questão. Mas com o passar dos meses, eu percebi que isso foi ficando difícil, porque a minha autoestima, ela tava péssima, assim. Chegou uma hora que eu até preferia nem olhar no espelho. E isso não é bom pra gente, né? Acho que levou alguns meses, assim, uns 6, 7 meses, pra eu conseguir falar, não, eu preciso cuidar de mim também. Porque eu não sou uma pessoa muito vaidosa, então isso não era difícil, sabe? Não foi difícil pra mim. Foi difícil depois de alguns meses fazendo isso. E eu percebi que fazer isso era bom pra mim e eu ficava mais feliz comigo, porque eu me sentia mais bonita. A gente, né, gosta de se sentir bonita também. E eu esqueci que eu gostava de me sentir bonita. Então eu teria começado antes, porque tão perdida naquelas tantas coisas que a gente tem pra fazer, eu só preferia deixar pra lá. E é uma coisa que é muito simples, que às vezes em 5, 10 minutos você consegue melhorar, né? Ai, não conseguia sair para fazer uma unha, não tô falando nem disso, porque isso não é, pra mim pelo menos, não é tão relevante. Mas assim, poder arrumar meu cabelo, que acorda uma coisa, né, desse tamanho, poder arrumar o cabelo, passar um creme um protetor solar no rosto, para poder ficar também, né, com a pele assim, um pouco mais, né, legal.
colocar um brinco, passar um batom, às vezes nem de roupa, né? Eu trocava, ficava daquele jeito estranho, não digo de pijama, mas sabe aquelas roupas assim, nada a ver? Comecei a melhorar isso, mas eu teria feito isso muito antes, porque esse acúmulo foi uma coisa que não me fez bem. Depois foi difícil voltar a me sentir bem comigo de novo. E o meu corpo demorou para se recuperar. Eu não tenho tendência a ganhar peso, muito pelo contrário, eu perco fácil. Você pode falar, nossa, né, que problema. Bem, pra mim foi um problema, porque amamentei, né, por bastante tempo e eu tava muito abaixo do meu peso. Eu tava muito magra e eu sei que tem gente que quer estar muito magra, mas eu muito magra, eu não gosto. Eu acho que fica feio, assim, eu não gosto. Então, eu realmente não queria olhar no espelho. Tanto que eu não olhava mesmo. Espelho de corpo, eu nem olhava pra ele mais. Eu olhava daqui pra frente, quando eu comecei a me cuidar um pouco melhor. E hoje eu sei que o meu corpo precisa de muito mais nutrientes para se recuperar. Toda mulher que passa pela gestação, ou puerpério, precisa repor alguns nutrientes para o corpo se recuperar. E eu sei que o meu sentiu muito. Então, algumas coisas que eu teria feito diferente é repor esses nutrientes que toda mulher precisa. Eu não entro em detalhes aqui, mas lá no meu curso eu falo muito sobre isso, né? Proteína é uma delas, né? Repor proteína. Quando a gente não tem um nível certo de proteína, você pode até se sentir deprimida. E às vezes não é que você está com depressão, você não está deprimida de fato, é uma falta de nutrientes, porque o nosso corpo, ali no pós-parto e na amamentação, ele demanda muito. Na gestação já foi uma perda muito grande, né, de nutrientes. E aí durante o pós-parto também, isso pode levar tempo para se recuperar. Então, a proteína é uma delas. Eu até tomei por um tempo, mas daqui a pouco eu também parei. E as outras eu não sabia, mas teria me ajudado muito. Eu gosto muito de estudar, eu gosto de saber das coisas, então eu fui procurar saber muito sobre parto, sobre o desenvolvimento do bebê, os saltos, a introdução alimentar. Eu foquei muito em entender o que era o bebê. E eu não tinha noção de como seria para mim. Eu já era psicóloga, mas ainda assim, com o conhecimento que eu tinha na época, eu não fazia ideia do quanto isso ia mudar a minha vida, e quanto isso ia me mudar internamente, quanto ia mudar a minha identidade. Então, se tem uma coisa que eu faria diferente, eu acho que saber sobre o bebê é muito importante, assim. Estudem sobre isso, mas entendam também o que você vai viver. O que é o puerpério emocional, o que uma mulher que está vivendo o puerpério emocional, ela passa, né? O que é natural e o que não é também, porque existe o que é natural no puerpério emocional. Esse choro frequente, ele pode ser natural, mas existe o que também não é, né? O que pode chegar a ser ali um burnout materno, uma depressão pós-parto. Entenda melhor também quais são as questões que envolvem a sua própria vida. E por ser uma pessoa que estuda muito, eu gosto disso, eu gosto de entender as coisas, eu acabei me prendendo demais ao que era o certo, essas regras, digamos assim, numa tentativa de controlar as coisas, porque eu também sou, assim, um pouco controladora, né? Tenho um pouco de dificuldade de lidar com coisas que me tiram da minha zona de conforto. Hoje, graças a Deus, eu aprendi muito, sou muito diferente em relação a isso. Foi a maternidade que me ensinou com certeza, mas naquele momento eu ainda era. Então,
eu fiquei muito presa a isso e eu acabei colocando isto na frente em alguns momentos, esse conhecimento, na frente do que era a realidade para mim naquele momento. E, por exemplo, me ajudaria muito não ter feito o BLW completo, né? Porque dá um pouco mais de trabalho, uma sujeira doida que faz. Se eu tivesse feito um pouco mais da introdução alimentar, talvez com a colherzinha mesmo, eu acho que a Helena teria aprendido a comer um pouco mais rápido, né? Teria sido um pouco menos desgastante para mim. Mas isso é só um exemplo muito sutil, você escolhe do jeito que você quiser, mas é essa a questão que eu quero dizer para você. Eu me prenderia menos às regras e olharia mais para o que é a minha realidade e a necessidade do meu bebê. Quando ela chegou ali por volta dos 10 meses, quase um ano, foi que eu consegui começar a fazer isso, a entender melhor o contexto e me balizar por isso, muito mais do que aquilo que estava escrito, até muitas vezes pelo que o meu médico sugeria, assim, eu fui entendendo melhor o que fazia sentido para mim e para minha filha. Mas se eu pudesse ter feito isso antes, teria sido muito mais fácil, muito menos sofrido para mim mesmo. Então foi por volta de um ano, mais ou menos, da minha filha, que eu comecei a deixar de devagar, sabe? Parece que antes eu tava no escuro, assim, tentando tatear alguma coisa. E foi mais ou menos por volta de um ano que eu consegui me situar na vida. E quando ela tava com aproximadamente 2 anos, foi que eu falei, nossa, não, agora eu sei quem eu sou de novo, sei pra onde eu tô indo, sei o que eu quero, né? Que eu realmente coloquei os pés no chão e me firmei, mas foi por volta de 2 anos. Posso falar um pouco mais sobre o segundo ano no próximo vídeo para não ficar muito longo. Mas foi quando ela tinha acabado de fazer 2 anos também que eu conheci um curso do Instituto do Puerpério. Ele é um curso sobre a fase do puerpério emocional para profissionais, né? E eu comecei a fazer. E foi o que mudou a minha vida. Mudou o jeito com que eu me relacionava com o que eu vivi na minha maternidade. E foi o que me trouxe esse novo sentido também, de falar, caramba, então é isso, foi isso que aconteceu comigo. E é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar essas mulheres, essa família, a passar por isso de um jeito mais leve. E foi aí que eu criei o curso que eu queria ter achado lá quando minha filha nasceu. E é por isso que eu criei o Puerpério com Leveza e Sentido. Eu sou terapeuta, né? Sou psicóloga terapeuta, mas eu sei que nem todo mundo vai para terapia por diversas razões, disponibilidade, tempo, dinheiro, diversas razões. Eu sei que nem todo mundo vai. Muita gente já entrou em contato comigo e por alguma razão ou outra não conseguiu entrar no processo terapêutico. Então essa é uma outra opção de você poder se cuidar. No seu tempo, do seu jeito, mas que você vai receber essa informação que é tão preciosa. E eu não tô dizendo isso só para vender curso, não, é porque isso realmente mudou a minha vida. E eu quero levar isso adiante. Então, se você tem interesse, o link tá aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, curta, comente aqui como é que tá sendo a sua transformação. Eu vou gostar muito de saber. Um beijo e até o próximo vídeo.